Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Contigo também. Amém. Glória a Deus. Amados, a gente não tem aqui proposta para engrandecer homens, né? A maior estrela que esta igreja prega é Jesus Cristo. Então, se você quiser compartilhar, ser um evangelista desta ministração, dessas pregações, da nossa programação, você pode compartilhar, né? Você pode dar um like, você pode se inscrever no canal da igreja, e você compartilhando, pessoas podem receber mensagens para edificar a vida de cada um deles. Então, a nossa ideia aqui é divulgar o evangelho de Cristo, como diz, ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, e nós vamos iniciar na palavra de Deus. Vou pedir que você deixe aberto aí de imediato, Apocalipse 19, 12. Hoje eu não vou pregar especificamente dentro de um versículo, nós vamos falar sobre vários versículos, e eu coloquei um tema aqui, eu estava meditando e resolvi colocar um tema na ministração, dizendo assim, ninguém se esconde de Deus. Já começando a ministração de hoje falando que é impossível se esconder de Deus, né? Então, em Apocalipse 19, 12, né, tem só uma passagem bíblica, não sei se vai ser possível colocar na tela aqui para a gente acompanhar, vai? Então, tá bom. Os irmãos já estão colocando aqui na tela. Especificamente, é a parte A do versículo, mas nós vamos ler também completo para dar um pouco mais de ênfase e vamos passando para os outros versículos também, que aí o pessoal da mesa já está com essa minha lista em mãos. Então, em Apocalipse 19, 12, diz assim, os seus olhos são chama de fogo. Aí tem o ponto e vírgula, por isso que a gente fala a parte A do versículo, né? Parte A, ela para ali. Os seus olhos são chama de fogo. E esses olhos em que João descreve quando está falando de Jesus Cristo, esses olhos é de Jesus. É os mesmos olhos que a gente vê narrado em Apocalipse capítulo 1, versículo 14. Também fala desses olhos de chama, né? Os seus olhos são chama de fogo. Por quê? Porque a gente entende que Deus, ele observa toda a igreja. Toda a igreja pertence a Deus. Então, esta passagem especificamente fala de um Deus que conhece a sua igreja, que ele enxerga toda a igreja e que ele é Deus que está olhando e contemplando todas as coisas. E aí o versículo dá ainda uma continuidade, falando sobre as características de Deus, né? Na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Mas eu queria ficar só na primeira parte, que os seus olhos são como chamas de fogo. E essa ministração, ela tem algo a dizer, que ninguém se esconde desses olhos como chama, né? Possivelmente a gente pode até pensar assim, que ninguém está vendo o que eu estou aprontando, ninguém sabe qual é a minha conduta, eu sou uma pessoa muito discreta, né? Não estou aprontando, não estou fazendo nada, estou tendo a minha vida normal e natural. Mas a Bíblia deixa muito claro que o nosso Deus, ele tem olhos de chama, e esses olhos de chama, ele enxerga toda a impureza. Ele enxerga o homem na sua totalidade. Ainda, vou pedir para que os nossos irmãos ponham na tela, Jó capítulo 31, versículo 4, que também fala sobre esse mesmo tema. Jó 31, 4, que diz assim, ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Então quer dizer, a gente sabe que não só o nosso Deus tem olhos como brasa, olhos como chama de fogo, mas ele é também um Deus que ele conta os nossos passos. Quer dizer, é um Deus que nos conhece, ele sabe quem somos, é um Deus que olha para cada um de nós,
e Ele enxerga os nossos caminhos. Ele sabe por onde eu e você, por onde nós percorremos. Ele sabe qual é a tua vereda. Seja nos seus pés, seja nos seus olhos, seja no seu pensamento, seja no teclado do seu computador. Deus, Ele está rastreando, Ele reconhece, Ele sabe quais são os teus passos. Ainda em Jó, mas em Jó 34, 21. E aí vou pedir para que também os irmãos coloquem na tela, fala assim: os olhos de Deus estão sobre os caminhos dos homens e veem todos os seus passos. Então quer dizer, Deus está contemplando todos os nossos passos, Ele está sobre os nossos caminhos e Ele vê todos, né? A gente poderia até dizer, mas ali, pastor, quando você leu em Apocalipse, Deus, Ele tem olhos como brasa, enxergando a igreja. Sim, Ele é o Deus da igreja, Ele conhece a igreja, Ele sabe quem é os seus, aqueles que estão presentes aqui hoje, por exemplo, Ele também conhece, mas pela palavra aqui diz que Deus conhece todos os que estão aqui, todos vocês que estão de casa assistindo a live, todos vocês, Deus está contemplando os passos e os caminhos de cada um de vocês. Ainda nós vamos continuar em Jeremias capítulo 32, do versículo 18b e o 19, né? Eu vou ler talvez completo, que está aqui na tela. Eles colocaram 18 ali, mas nós vamos ler o 18 e o 19, que diz assim: tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Aí vem a parte B. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos exércitos. Vamos para o 19. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Então a gente está entrando um pouco mais e vendo que o nosso Deus não só enxerga a igreja, mas enxerga todos, enxerga os nossos caminhos, mas também para dar cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Isso é, Deus está enxergando a cada um de nós, Ele nos conhece, sabe quem você é, não precisa você se esconder dele, ou não precisa você tentar ser o seu advogado diante dele, porque Ele não precisa que você diga nada, Ele te conhece, Ele sabe quem você é, sabe qual é a intenção do seu coração, o que você pensa, o que você fala, o teu planejamento, os teus sonhos, as tuas frustrações. Então a gente sabe que esse Deus, Ele tem os olhos abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das tuas obras. Eu queria também pedir para que os nossos irmãos pudessem na tela Provérbios 5, 21. Nós vamos ler também e vamos conversar um pouco mais sobre esta passagem. Provérbios capítulo 5, versículo 21, que fala assim: porque os caminhos dos homens estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Também sempre ratificando todos os outros versículos, de que Deus está no controle de todas as coisas. Então, há aqueles que se escondem, né, os seus pecados. E tem muitas pessoas que acham que escondem pecados. Escondem pecados ou das suas esposas, ou dos maridos, ou do namorado, ou da namorada, ou do noivo, ou da noiva, ou da sociedade. Existem pessoas que acham que escondem, né, da igreja, por mais que algumas pessoas elas façam parte da igreja de Deus, e ela entra na igreja de Deus, e muitas vezes nós usamos um estereótipo, né, a parte externa, aquilo que ninguém consegue ver. A gente entra, a gente cultua, a gente louva a Deus, a gente ora, nós entregamos os nossos dízimos e ofertas, nós trabalhamos nas obras, nós somos evangelistas, nós pregamos, nós anunciamos, mas nós temos que prestar muita atenção, porque Deus está contemplando o nosso coração. Ele sabe o que a gente pensa, o que a gente fala.
Ele sabe se de fato nós estamos escondendo algum pecado. Mas eu queria dizer que nesta noite, que Deus não tem como nós fugirmos de Deus. Se Deus contempla, se Deus vê, se Deus acompanha, não tem como esconder os nossos delitos dos olhos daquele que tudo vê. Ele tudo sonda, ele tudo julga. Não precisa ninguém julgar, não precisa ninguém apontar o dedo para ninguém. Deus te conhece, sabe quem você é, e é Ele mesmo quem nos julga. Ele mesmo quem sabe as nossas atitudes. Os caminhos dos seres humanos estão perante os olhos do Senhor e Ele considera as tuas veredas. E aquilo que as pessoas fizerem, as ocultas, será proclamado publicamente no dia do Senhor. Haverá um grande dia em que a palavra de Deus nos fala que todo joelho há de se dobrar perante Ele. Não tem como, pode ser douto, indouto, pode ser crédulo, incrédulo, pode ser uma pessoa fiel ou infiel, pode ser aquela pessoa que diga eu sou ateu, pode ser o que for, você pode professar qualquer religião, mas a Bíblia fala que no grande dia, todo joelho há de se dobrar e eles confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Uns para a condenação eterna e outros para a vida eterna. Então, todos hão de se curvar no grande dia, porque vão ficar aterrorizados, porque muitos não acreditam nessa palavra. Mas haverá um grande dia em que todos nós iremos prestar conta do que fizemos, das nossas atitudes, do que falamos. Então, algumas pessoas acham que aquilo que elas fizeram com portas trancadas vai ficar trancado. Eu queria dizer que nada do que está sendo feito, as portas trancadas, não vai ficar escondido. Deus vai trazer tudo à tona. Tudo aquilo que está escondido por trás das portas, por trás dos quartos, por trás das cortinas, por dentro dos carros, nos esconderijos secretos, todas essas coisas vão ser desveladas no grande dia do Senhor. Nada vai ficar oculto, nada vai ficar escondido diante os olhos de Deus, porque os olhos de Deus são como olhos de brasa, são como olhos de chamas. Eu queria pedir para que os nossos irmãos pusessem aqui na tela Provérbios capítulo 15, versículo 3. Nós vamos ler e diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Você pode até achar que você é muito bonzinho, ou você pode até ter suspeita de si mesmo, mas aqui a Bíblia fala que os olhos de Deus contemplam todos, ninguém fica de fora, nem pastor, nem amigo, nem amiga, nem colega, nem visitante, nem vizinho, nem vizinha, nem aquele que é ateu, nem aquele que tem a sua religião, quaisquer que sejam, todos Deus está observando. E Ele está contemplando os nossos passos. Nós estamos caminhando, nós estamos agindo, nós estamos fazendo, falando, comungando, tendo as nossas relações sociais, e tudo aquilo está sendo registrado no livro da vida. A Bíblia diz que haverá um grande dia em que este livro vai ser aberto, em que tudo que foi ocorrido em nossas vidas vai ser trazido à tona. Tudo vai ficar esclarecido. Então, nada vai ficar oculto, nada vai ficar escondido, tudo será exposto. Porque Deus é santo, e o seu caráter é justo, e em todas as suas obras Ele há de fazer justiça. Ele há de fazer justiça. Por mais que eu e você, por mais que nós nos escondemos, nós tentemos fugir da presença de Deus, Deus, Ele sabe muito bem quem é você. Pode ser que eu não conheça quem é você, pode ser que você não conheça quem sou eu, mas naquele grande dia, a nossa vida vai ser exposta. E ali, se você e eu, se nós tivermos algum pecado escondido, certamente Deus vai estar julgando todas as nossas causas naquela hora. E aí eu queria também dizer, dentro dessa mesma passagem que nós lemos, é que Deus, Ele faz distinção entre trevas e luz, Ele distingue entre o bem e o mal, e Ele contempla os maus e os bons.
Deus tem prazer quando andamos pelo caminho da santidade, mas sente desgosto quando nós consentimos ao pecado. Irmãos, o maior prazer de Deus é quando eu e você, nós desejamos andar no caminho da verdade. Ele nos conhece, Ele sabe quem somos, e o desejo do coração de Deus é que eu e você andemos no caminho da retidão. Então, irmão, se você tiver algo a pedir perdão a Deus, a se corrigir, não demore muito. Se corrija, porque Deus sabe quem é você. Você pode até ter uma vida oculta. Um dia desse eu estava assistindo, tem um canal, né, no YouTube chamado Tribunal do Júri. E lá são vários depoimentos de várias pessoas que são condenadas, né? E aí eu estava lendo lá, e quantas histórias de vida que as pessoas elas vão tramando. Situações complexas, eles trocam documento, alteram, fazem um monte de coisa como se nada fosse assim ser revelado em um grande dia. Mas aí passa ano e tudo aquilo vem à tona, né? E vem à tona diante o juiz neste mundo, né? Alguns já vêm ainda o juízo já neste próprio mundo. E ali muitas pessoas que fizeram documentos falsificados, um monte de coisa errada. Tudo já foi revelado ali, dito, olha, você falsificou documento, você fez isso, você falsificou isso, você mentiu, você falou que tinha conta, não tinha, você falou que tinha dinheiro, não tinha. E tantas coisas que são reveladas diante de um juiz terreno. De pessoas que achavam que iam se esconder de Deus, né? Mas a gente sabe que no grande dia do Senhor, Deus ele vai estar olhando e Ele contempla o homem. Ele sabe que aquilo que é pecaminoso, aquilo traz desgosto ao coração de Deus. Porque o pecado afasta você de Deus. O pecado tira eu e você da presença dEle. Então Deus ele deseja que eu e você andemos num caminho da retidão. Que a gente pare de ter uma vida dissoluta, que a gente pare de pecar, pare de errar, que a gente tome um posicionamento firme diante dEle, porque Ele tudo sabe, e o desejo de Deus é que eu e você nos afastemos do pecado. Deus está olhando para você. Será se você tem noção de que Deus está te olhando? Deus está observando a mim, está observando a você nessa noite. Tanto vocês que estão aqui presentes, tanto vocês que estão assistindo esta live. E aí, eu queria ir para o próximo versículo, que está no livro de Hebreus. Daí nós vamos meditar um pouco, um pouco em cima desta passagem, que é uma passagem maravilhosa, que está lá em Hebreus capítulo 4. Também vou pedir para os nossos irmãos colocarem na tela. Apesar de que eu vou pedir para que eles ponham também um pouco do versículo 11, tá? Eu tinha pedido 12, mas se puder voltar um pouco do 11, isso, obrigado. Fala assim: esforcemo-nos. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que coisa maravilhosa quando o autor de Hebreus escreve aqui. Ele fala assim: esforcemo-nos, pois. Quer dizer, você precisa se esforçar. Algumas coisas a gente quer culpar as pessoas, algumas coisas a gente quer atribuir por uma razão que você tenta se justificar da sua própria maneira, e você quer ser o juiz daquela causa. Mas a Bíblia fala assim, olha, esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso. Porque a minha e a sua vida, irmãos, seja muito honesto, nós estamos de passagem. Estamos de passagem. Hoje eu estou aqui pregando, não estou aqui ministrando. Aí eu estou aqui expondo a palavra de Deus, e eu digo isso muito quando eu vou em velórios. Eu vou em velório, estou lá sepultando alguém, falando que aquele foi, aquela foi, e que Cristo veio para resgatar, e que tal. E aí de repente eu falo assim, olha, amanhã pode ser que alguém esteja fazendo o meu sepultamento. Por quê? Porque, irmãos, nós não somos eternos, você não é eterno. Às vezes a gente vive nesta terra achando que as coisas não vão se acabar. Mas eu quero dizer que eu e você, a partir de uma hora que nós nascemos, o nosso relógio está já contando os nossos dias. Você tem as horas. Deus sabe o seu dia. Deus sabe o meu dia. Então, haverá um momento de descanso. E a Bíblia fala que a morte para o povo de Deus é descanso. Mas aí fala assim, esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém
caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Irmãos, nós temos que estar atentos com os nossos passos. Irmãos, eu que estou aqui pregando para vocês, essa palavra, ela vem como uma tocha, primeiramente pegando eu. Irmãos, eu tenho que tomar muito cuidado com essa ministração, porque ela, em primeiro lugar, ela tem que ser vida para mim, ela tem que fazer sentido para a minha vida, porque senão eu posso cair exatamente naquilo que eu prego. Mas da mesma forma em que eu estou ministrando esta palavra também é para vocês, e vocês têm que tomar muito cuidado, porque, irmãos, se eu e você não estivermos atentos a esta palavra, nós vamos cair exatamente na condenação naquilo que nós pregamos. Então nós temos que estar muito atentos a respeito disso. E aí vem o versículo 12, que fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Olha, eu queria dizer aqui uma coisa, tá? Muito claro aqui nesta noite. Deus está falando aqui com pessoas nessa noite através do dom da profecia. Está falando diretamente a muitos corações. Por quê? Porque nós estamos abrindo esta palavra e expondo esta palavra, revelando algumas situações na qual Deus está falando diretamente com você, seja presencialmente ou seja online. Por quê? Porque a palavra dele é viva e eficaz. Então Deus está falando nesta noite de uma forma viva. Ele sabe quem é você. Essa história que nós estamos contando não é do seu passado, é do seu passado, presente e do seu futuro. Esta palavra, ela fala que ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Irmãos, olha só que coisa maravilhosa. Esta palavra, ela penetra dentro da minha vida e da tua vida, como uma espada de 2 gumes, e ela vai ao ponto de dividir alma e espírito. Irmão, dividir alma e espírito, se você separar o seu intelecto, a tua alma, quem é você, do teu espírito, você cai duro no chão. Então esta palavra, quando ela entra dentro de você, o propósito dessa palavra é matar o velho homem e trazer à vida o novo homem com Cristo. Ele quer destruir o pecador e quer trazer um homem regenerado na presença dele. Esta palavra, ela vai batendo, ela vai ferindo, ela vai arrancando ali, vai destroçando o pecado e vai tentando trazer você da morte para a vida, porque o sentido dessa palavra é levar você à morte, mas a morte desse homem, velho homem. Por isso que ela bate dura, ela bate, ela arrebenta. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que você é pecador e que Deus está de olho em você, Ele sabe quem você é e não adianta você se esconder. Você pode mudar de igreja, você pode mudar de cidade, você pode mudar de país, você pode ir para onde você quiser. Deus conhece e sabe quem é você. Os olhos deles estão como chama olhando para você. E aí quando essa palavra que está sendo ministrada, ela entra dentro do nosso coração, ela mexe com medula. Por que medula? Irmão, medula é a parte estrutural. É a parte que a gente começa a tremer, e quantas vezes que eu ouvi essa pregação e ela treme, dá um arrepio na minha vida, fala assim: opa, peraí, é comigo isso aqui? Está falando comigo? Está mexendo comigo? Então se está mexendo com você, é você que Deus está falando nessa hora, que Ele quer corrigir essas coisas erradas. Ele quer trazer você à vida, uma vida nova. Ele quer que você tenha vida em abundância. Ele quer que você tenha uma vida reta na presença dEle, porque Ele te conhece. E Ele quer o teu bem nessa noite. Se você veio aqui nessa noite para ouvir essa mensagem, talvez você falou assim: pastor, eu vim ouvir uma mensagem mais suave. Irmãos, a mensagem que tem é essa, uma mensagem viva e eficaz, que é mais penetrando que uma espada de 2 gumes. Ela penetra na alma, nas junções do espírito, ela divide, ela mexe com você, porque Deus quer fazer você um novo homem, uma nova mulher. Ele quer tirar você da mesmice.
Ele quer tirar você da zona de conforto. Irmãos, quantos cristãos estão vivendo uma vida na zona de conforto? E Deus quer tirar você dessa zona de conforto. Ele quer tirar você. Ele quer libertar. Isso é libertação. É sair do marasmo. É sair da mesmice. É sair da vida do pecado contumaz. E aí fala que é apta, irmãos, essa palavra é apta para discernir os pensamentos, os propósitos, quer dizer, Deus sabe o que você está pensando agora, Ele sabe o que você está propondo no teu coração agora, se é para permanecer no pecado ou se é para correção agora, ela é apta para discernir, Ele sabe, e Deus está falando exatamente com você nessa noite, para corrigir os teus caminhos, para colocar você apto, aprumado diante do Senhor nesta noite. A palavra de Deus é como um raio-x, né? A gente costuma ver, quando os médicos pedem o raio-x, ou uma ressonância, ou um outro exame, que você tem que entrar na máquina lá, e aquela máquina quando entra, ela bate, ela volta, aí vem o laudo dizendo lá, ó, tem com isso, tem aquilo, tá com aquilo, pá, e vai dizendo, tal. Mas o nosso Deus, Ele nos examina, e Ele sabe o nosso íntimo, Ele apura os corredores escuros da nossa alma, Ele revela os segredos do nosso coração. Irmãos, quando Deus quis desmontar a minha pessoa, Ele me colocou eu dentro de mim mesmo. Ele falou assim, você quer te conhecer, amigão? Você acha que você é alguma coisa? Você acha que você pode alguma coisa? Você acha que você sabe alguma coisa? Você acha que você pode alguma coisa? Então eu vou colocar você diante de você mesmo e você vai ver quem você é. Aí colocou, pá, e colocou eu para ver eu mesmo. E quantas vezes, irmãos, nós estamos na vida de um automático e Deus quer que você dê um passo para trás. E o que é esse passo para trás? Que você deixe de enxergar com estes olhos que já estão cheios de pecados, cheios de uma vida rotineira, da mesmice, e quer que você dê um passo para trás para você olhar a sua conduta e a sua maneira de ver. É como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo e depois participe do pão. Nós temos que nos examinar, nós temos que fazer uma reflexão e não é pedir para o outro fazer para você não. É você olhar para dentro de você, porque quando essa palavra bate, ela vai discernindo os corações, ela vai entrando dentro dos nossos corredores escuros da alma, ela vai revelando o segredo dos nossos corações, ela traz à luz o que está oculto, e nada fica diante dessa sondagem de Deus. E Deus está falando com você nessa noite, porque Ele quer ver você andando um caminho reto, um caminho digno, um caminho limpo, um caminho direito. Não é no seu caminho, é no caminho dele, porque a Bíblia fala assim, há caminhos que para o homem parecem ser caminhos de vida, mas o final dele é o que, irmãos? Caminho de morte. Não é o caminho de morte que Ele quer para você, Ele quer que você ande no caminho da vida. Então, nós temos que entender que o nosso Deus está falando nessa noite, Ele quer correção de vida, e um dia estaremos face a face com um reto e justo juiz, para o que, pastor? Para prestarmos conta. Queira você acreditar nessa ministração ou não. Vamos colocar na tela Salmos 33, versículos 13 e 14. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. 14. Do lugar da sua morada observa todos os moradores da terra. Deus está olhando a cada um de nós e contemplando, irmãos. No raio-x de Deus, no diagnóstico de Deus, Ele sabe o que você está pensando, quais são os teus projetos, qual é a sua atitude, o que você deseja fazer daqui a pouco, quando sair daqui, quais são as suas expectativas na hora que você sair na segunda-feira, na semana que vem, Deus já sabe qual é a sua intenção. Ele sonda, está com raio-x, está na mão o diagnóstico. Ele falou assim, filho, por mais que você esteja dizendo uma coisa, mas eu sei, está na minha mão o teu relatório. O nosso relatório está nas mãos de Deus, ó.
Deus que tudo vê. É impossível fugir da presença de Deus. Põe aqui na tela Salmo 139, versículos do 7 ao 10. Salmos 139, versículos do 7 ao 10. Olha só. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama num mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Olha, irmãos, olha só que coisa linda quando o salmista de fato revela que a vida dele está nas mãos de Deus. Ele faz uma confissão assim: olha só, Senhor, não tem para onde eu ir. Se subo no céu, lá está. Se vou ao maior abismo, o Senhor está. Se subo nas asas da alvorada, o Senhor está, não tem como fugir. Então, Senhor, eu quero mesmo é estar na tua presença. É como Pedro revela para Jesus: Senhor, para onde irei se só o Senhor tem o que, irmãos? Palavra de vida eterna. Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna, então, Senhor, o Senhor conhece meu coração. Deixa eu ficar na tua presença, papai. Deixa eu permanecer na tua presença. E aí eu queria encerrar essa ministração com duas passagens. Primeiro, colocar aqui, né, Apocalipse capítulo 6, 16, né, que diz assim: e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Sabe que frases são essas? No grande dia do Senhor. Aqueles que não estiverem com a tua vida alinhada diante do Senhor, vão desejar morte. Porque quando aqueles olhos de chama aparecer diante a minha e a tua presença, quem estiver em pecado, irmãos, vai desejar morte. Vai desejar que os montes caiam sobre mim. Não me esconda do Senhor. Cai sobre mim, porque eu não quero ver a glória do Senhor. Eu não quero contemplar a pureza do Senhor. Mas, no julgamento final, todos devem prestar contas de si mesmo. E somente aqueles que estão em Cristo Jesus ouvirão a palavra libertadora dizendo o quê? Vocês estão absolvidos. Oh glória! Que naquele grande dia, aquele que era culpado, mas que confiaram em Jesus Cristo, confessaram os seus pecados a Ele, se entregaram a Jesus Cristo, a partir desse instante, nós seremos absolvidos por Jesus Cristo. Nós vamos sair da morte eterna para a vida eterna. Estaremos debaixo do pecado, mas através do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, nós vamos receber a vida eterna. E é por isso que eu quero finalizar com a passagem de 1 João capítulo 1, 7. 1 João capítulo 1, versículo 7. E vamos encerrar essa ministração, que fala assim: se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não importa o pecado que você cometeu, não importa o deslize que você fez, quem somos nós para dizer alguma coisa de você, e quem é você para dizer de nós? Mas essa palavra nos fala que o sangue de Jesus, através do seu Filho amado Jesus, nos purifica de todo o pecado. Então, nós temos hoje a possibilidade de receber o perdão dos nossos pecados. Isso não é maravilhoso? Deus está nos vendo, sabe quem somos, conhece as nossas veredas, som dos nossos corações, a sua palavra revela quem somos, traz à tona aquilo que está oculto. No grande dia do Senhor Ele vai revelar tudo, não vai ficar nada escondido.
mas nessa noite há perdão para mim e para você. Você que está presente, você que está em casa, curva a sua cabeça e vamos agradecer a Deus. Papai, muito obrigado. Reconhecemos que somos pecadores, Pai. E esta palavra nos purifica de todo pecado, ela sonda eficazmente e nos aponta. E quantas vezes, Pai, nós somos pegos em delitos. Mas hoje, Papai, além de ter sido revelado a tua grandeza, a tua onipotência, a tua onipresença, a tua onisciência, também esta mesma palavra está dizendo que há perdão para nós nessa noite. Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, se muitas vezes cometemos algum pecado, seja por omissão, Senhor. Porque muitas vezes nós somos omissos, porque conhecemos a Tua palavra. A Tua palavra também nos diz um pouco mais à frente, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Toda a injustiça, Papai, é todo o pecado que está oculto, pecado de omissão, que deveríamos ter feito e não fizemos, mas o nosso Deus Todo-Poderoso está aqui nessa noite, perdoando corações nessa noite. E nós agradecemos a Ti, Papai, porque é só pelo Teu perdão que nós temos paz, ó Deus. E nós queremos ter paz primeiramente contigo, para depois liberarmos a paz a quem devemos procurar, Senhor. Que venhamos reconhecer a nossa fragilidade. Que venhamos entender que o Senhor percorre por toda a terra, olhando os nossos caminhos e as nossas veredas, Papai, que possamos deixar de mentir, que possamos deixar de roubar, que deixemos a prostituição, que deixemos, Papai, o pecado que tanto nos afasta de Ti, e que venhamos ser homens e mulheres decididos na Tua presença, mulheres e homens firmes, Senhor, aqueles que reconhecem a sua fraqueza, aqueles que buscam a Tua face, aqueles que não fogem da Tua casa, aqueles que não fogem da Tua presença, mas que possamos cada dia mais estar nos purificando na Tua presença, porque a Tua palavra nos diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, e nós queremos ver a Tua face. Então nos perdoa nessa noite, Senhor, nos purifica de todo pecado, e nós Te agradecemos, porque o Senhor está presente aqui. Tu és Deus que nos sonda e que nos purifica nessa noite, e nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Glória a Deus, Papai. Obrigado, Senhor.